A pergunta foi: Hélio, como você descreveria o site Sola Escritura? Qual o perfil dele? Qual a ideia do conteúdo dele? A resposta é que o site Sola Escritura TT significa somente aceitamos as Escrituras. E só as aceitamos se forem as Escrituras que formam o texto tradicional. TT é a abreviatura para texto tradicional. O texto tradicional é o texto massorético em hebraico e aramaico do Velho Testamento e o texto receptus do Novo Testamento. TR significa textos receptus, que é o texto recebido, ficando implícito que foi recebido de Deus e fielmente transmitido pelos apóstolos e pelas igrejas fiéis, não pela Igreja Católica, não pelas outras igrejas, mas pelas igrejas perseguidas pelas igrejas infiéis como a católica. Então, esse texto foi dado por Deus, foi preservado pelas igrejas fiéis até chegar em nossas mãos e serem fielmente traduzidos. O site, mais do que batista, mais do que pseudo-fundamentalista, mais mesmo que batista mero fundamentalista, é um site de radical e total fundamentalismo bíblico. Fundamentalismo é uma palavra que foi corrompida. Ela inicialmente, na década de 1920, tinha um sentido que os jornalistas e os inimigos religiosos deturparam, como se fosse esses árabes, esses muçulmanos que se detonam, se explodem a si mesmos e chamam de fundamentalistas. Isso não é fundamentalismo. O fundamentalismo bíblico está disposto a morrer para salvar almas, para ajudar e para preservar a verdade. Nunca pensa em matar, em agredir, em fazer violência, em fazer coação, em fazer nada que violente a pessoa humana. Radical, por sua vez. Radical não significa doido, fanático e extremado. Radical significa aquilo que tem raízes. Já vi em filmes que em tempestades de vento, em alguns estados secos dos Estados Unidos, há um tipo de capim que sai rolando, você vê centenas de pés de capim rolando, levados pelo vento, rolando pelas campinas, rolando pelas estradas. Então são sem raízes. Nós queremos ser como o carvalho, como o nosso jacarandá, como o nosso jequitibá, que tem raízes profundas, raízes que não podem ser abaladas, raízes que não cedem em nada, nem 1 milímetro. Então, radicalismo é uma coisa boa, é ter raízes, mas só é boa se as raízes estiverem na Bíblia e não faz concessão de 1 milímetro para nada que seja contra a Bíblia. Fundamentalismo nada tem a ver, então, com violência. E fundamentalismo significa, então, que tem alicerces, tem fundamentos. Fundamentalismo foi uma alcunha maldosa que foi dada na década de 1920, quando crentes liberais, pseudo-crentes, né, ditos crentes liberais, queriam levar para o lado da alta crítica, duvidar da autoria do livro da Bíblia, de que era folclórica, era tradição acumulada, que não era inspirada, e dizer ao pessoal da crítica textual, dizendo que havia partes da Bíblia que não eram inspiradas, outras eram. Então, os fundamentalistas foram os crentes fiéis que disseram: não, eu creio em cada jota e cada tio da palavra de Deus. Então foi escrito
divulgado uma série de muitos livros chamados Os Fundamentos da Fé, e os nossos inimigos, aqueles são os fundamentalistas, os caras que querem ter fundamento e se alicerçar nele e não querem fazer concessões. E nós aceitamos esse alcunha maldosa, nós aceitamos com orgulho. Depois eles deturparam esse sentido, mas nós não vamos renunciar ao nome e aos sentidos iniciais. Então, o site, sendo fundamentalista, aguerridamente denuncia e se separa de doutrinas erradas e de igrejas que, em primeiro grau, as adotam, ou que, em segundo grau, não se separam de quem as adota. Se Deus mandou se separar, e há uma igreja que diz, não, eu não creio dessa maneira, mas eu também não vou me separar de quem não crê como está na Bíblia. Então ele também está desobedecendo a Deus e devemos separar tanto do errado como de quem tolera e passa a mão na cabeça e tolera o errado. Nosso exemplo de equilíbrio é Cristo. Cristo foi fundamentalista porque tinha fundamentos. Cristo guerreou contra o mal, mas Cristo amou profundamente o ser humano e deu sua vida para resgate de muitos. O site é um site de doutrina, de apologia, de guerra pela verdade contra o erro doutrinário. Sem necessariamente criticar, mas, deixe-me dizer, cada grupo, cada site deve ser fiel ao perfil criado. Então, isso não quer dizer que eu não aprecio outros perfis. Eu posso gostar de poesia, eu posso gostar de música, eu posso gostar de amenidades espirituais, mas o site, como é um site de apologia, de defesa da verdade, é um site que visa ser um seminário para o crente que quer aprender essa doutrina, ele se caracteriza por isso. Então, sem dizer que está errado quem faz outros tipos de sites que agradem a Deus, esse site não se dedica à amenidade, nem à superficialidade, nem a concessões, nem a julgo desigual com o erro, nem é um site que quer ser um sentinela mudo, que vê e não dá alarme, nem é um site de devocionais light, nem é um site de autoajuda, nem é um site de mútuo encorajamento, nem é um site de debates, nem é um site de comunhão, por melhor que seja a comunhão, nem é um site de aconselhamento, nem de adoração e louvor. O objetivo do site é oferecer alimento doutrinário sólido, completo em nutrientes. O alimento que faz crescer, que dá saúde e vigor. Pode não parecer tão apetitoso para uma criança que está com anemia, ele comer fígado, mas é aquilo que ele precisa. Então nós não queremos dar o que é apetitoso, o que satisfaz o gosto das pessoas, mas aquilo que é bíblico, porque é isso que vai alimentar para a eternidade. Não é um site de leitinho diluído, não é um site de bala açucarada. Foi criado por Hélio de Menezes Silva em 1995, 1996. Eu nunca olho para o passado, não guardo registros, olho para o presente e faço planos para o futuro. Mas foi mais ou menos 95 ou 96. Por 1 ou 2 anos, hospedou-se em domínios maiores que fizeram o favor de hospedar aquele site, que era pequeno. Depois foi crescendo. A partir de 1997, passou a ter o seu domínio próprio na internet. Em vez de ser um apêndice dentro de um site maior, ele tinha seu domínio próprio, que o domínio é o nome. Então, o nome é Sola Escritura, TT, que é texto tradicional, Sola Escritura, tt.org.
repetindo, o objetivo é de guerrear ao máximo, com toda a força, por todo o corpo de todas as doutrinas, de todos os 66 livros da Bíblia. Particularmente, batalhar que o texto tradicional foi inspirado e preservado em cada pixel, em cada pixel de cada traço, de cada letra, de cada palavra, de cada verso, de cada livro da Bíblia. Batalhar que as fiéis traduções do TT, que foram feitas fielmente, elas foram feitas por equivalência formal, como olhar no dicionário. Aqui, em hebraico, significa pequeno, eu vou colocar pequeno. Aqui significa todos, eu vou colocar todos, não vou colocar alguns. Aqui diz alguns, eu vou colocar alguns. Então é olhar no dicionário, olhar na gramática, conhecer como era o modo de falar daquela época e colocar, quer o tradutor goste. Se eu tivesse a opção, eu não diria que todos os homens merecem o inferno. Se eu tivesse a opção, eu não diria que o inferno é eterno. Mas quem sou eu? Eu sou um mero tradutor. Viu? Então Deus, o Deus Criador do Universo, o Deus Supremo e Absoluto, se ele disse uma palavra que significa 1000, eu traduzo por 1000, não digo que é uma grande quantidade de tempo. Se ele diz a palavra sempre, eu não vou dizer por um tempo prolongado. Então, nós queremos traduções que sejam feitas por equivalência formal. Palavra por palavra equivalente. A palavra em grego pela palavra equivalente em português. Defendemos que a Bíblia tem que ser interpretada literalmente. Essa é a maior de todas as regras da doutrina da interpretação. Interpretar literalmente. Crer que Deus sabe escolher as palavras e que Deus escolheu as palavras com toda precisão. Quando eu falo literal, é literal do modo normal. Então, no dia a dia, quando você diz tal curso é o caminho para a universidade, você não está dizendo que é uma estrada de asfalto, você está dizendo que é o modo de você entrar na universidade. Quando Cristo diz eu sou a porta, ele não está dizendo literalmente que é uma porta de pinho, sucupira, pau-d'arco, qualquer madeira dessa. Ele está dizendo, e todos entendemos, só um louco não vai entender isso. Até uma criança alfabetizada, uma criança já de 12 anos, que já leu poesia, ele vai entender. Quando Cristo diz a porta, esse porta é o sentido figurado. E a Bíblia deixa muito claro quando o sentido é literal e quando é figurado. E o sentido figurado, geralmente, a própria Bíblia esclarece qual é. E o contexto esclarece qual é. E o sentido figurado, a unanimidade, todos os crentes da face da terra concordam que porta significa o caminho para o céu. Mas quando Cristo diz 1000, nós não vamos alegorizar e dizer que é um tempo prolongado. Quando ele diz que a salvação é eterna, nós não vamos traduzir que é temporária, embora de longo tempo. O que é capaz de ser interrompida. Então defendemos que a interpretação é literal. Defendemos que há uma distinção entre as promessas para Israel e as promessas para a igreja. E defendemos, por causa de tudo isso, do literalismo, da diferença entre Israel e a igreja, nós defendemos o pré-milenarismo. Defendemos que as igrejas têm que ser locais. Por quê? Porque é questão de dicionário, não precisa mais nada. Se eu digo que a Lua tem um aspecto de um círculo, que ela é uma esfera, essa definição não precisa eu escrever um compêndio para explicar, defender que é uma esfera. A palavra já diz tudo, é só olhar no dicionário. E a palavra em grego dá a ideia de uma coisa local. Em cada cidade havia a sua assembleia, em cada aldeia, onde as pessoas cidadãs daquela cidade, elas
de modo autônomo e independente, faziam suas decisões. Então, não havia uma igreja para toda a Grécia, igreja no sentido de assembleia. Cada cidade era autônoma. Então, por definição, pelo conceito do dicionário, cada igreja é local, ela é independente das outras, ama as outras, coopera com as outras, pode ter comunhão com as outras, mas nenhuma organização é superior a ela, ninguém pode dizer, fizemos uma reunião e foi decidido isso, isso e aquilo, vocês têm que fazer isso. Cada igreja é autônoma e toma suas decisões em assembleia baseadas na Bíblia. Defendemos que as igrejas são independentes, como eu já disse, e a doutrina da igreja é a doutrina bíblica. Hoje, equivale à doutrina bíblica a doutrina da chamada Igreja Batista. Não precisa ter o nome Batista, mas a doutrina tem que ser a doutrina que é associada aos batistas, que só batizamos os crentes, não batizamos criancinhas que não estão crendo. O batismo, como a palavra diz por definição, é submersão total do corpo e assim por diante. Então defendemos que as igrejas devem ter doutrina como encontrada no Novo Testamento e usa o nome que quiser ou não usa nenhum nome, mas equivale mais ou menos o que é chamado de doutrina batista. O moto do site, ou o lema do site, é Judas, não tem capítulo, vamos dizer, Judas, versículo 3. Batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Então, esse é o lema, é batalhar, é guerrear pela fé que foi dada uma vez só para sempre. E é a fé, corpo da doutrina da Bíblia. O site reflete meus artigos de fé, que estão colocados no site.